Solta o som. Começando a live do fim do mundo. Mas Marco Lobo, o mundo tá acabando? Claro que não. É porque tem um filme chamado O Último Homem sobre a Face da Terra com eu nunca sei falar o nome desse ator, caramba. Charlton Heston, isso, acho que é isso. Charlton Heston, o cara que fez Moisés lá nos primórdios, se eu não me engano no comecinho da década de 50. Esse ator fez um filme muito legal chamado O Último Homem sobre a Face da Terra, e é uma história de uma coisa meio pandêmica, inclusive, porque o que acontece é que uma doença contamina a humanidade. Parece que eu já vi isso em algum lugar, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o som. E aí o cara, ele era um oficial do exército, ele acabou tendo uma missão de levar a vacina de helicóptero a um determinado ponto onde fariam as vacinas. O helicóptero do cara cai, todo mundo morre menos ele. E aí ele alcança com muita dificuldade a maletinha onde estava a vacina, se vacina e fica joinha. Só que todo mundo morre. E o filme, apesar de ser um filme antigo, é curioso porque tem aquela pegada de estar pegando o carro que ele quisesse. Ele entrava na concessionária e pegava, ele entrava nas lojas, pegava comida, roupas, enfim, andava dirigindo que nem louco, assim, sem nenhum cuidado. E ele tinha uma casa blindada. É um filme que inspirou, inclusive, aquele Eu Sou a Lenda, que é com Will Smith, que passa em Nova York, né, que se passa em Nova York, quando ele tem ali na região limítrofe do Sorro, ali com, eu nem sei direito, a Dona Loba que manja bem ali, onde tem aquele Arco do Triunfo, uma praça bem bacana, e ali o cara se esconde. Então no filme tem essa similaridade, né, de onde eles ficavam, como é que eles se protegiam. Então eu acho que se estivéssemos no filme O Último Homem sobre a Face da Terra, seria uma live dessa aqui. Agora, é culpa das pessoas não estarem mais afim? Claro que afim de uma live? Claro que não. Isso aqui encheu o saco. Muita gente entende às vezes que você ter uma live com muita frequência não é bom. Outros dizem que às vezes eu sou muito radical. Deixa eu abaixar o som. Eu sou muito radical no que eu falo com relação a essa verdade, né? Que realmente hoje você garimpar a audiência é uma missão insólita. Vocês vejam aqui, né? Eu produzo conteúdo, eu fico estimulando os meus assuntos. Abaixando de novo. E é complicado pra caramba, porque as pessoas, muitos que estão aqui, se interessam pelo assunto, outros nada, outros eu entendo que são amigos e eu agradeço que estão aqui prestigiando, enfim, né? Que praticamente eu não canto, né? Difícil entrar cantando, de repente eu dou uma palhinha aqui de alguma coisa, mas é assim que funciona. Então as lives hoje, eu tenho visto, eu tenho acompanhado gente que, por exemplo, tem pessoas que eu vejo que tem 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, e aí outro dia eu tava vendo um cara que fala sobre comunicação, mas é mais uma parte técnica do que comportamental, e o cara tem 300 mil seguidores. Puta, é muito número, é muita gente. Quer dizer, 300 mil seguidores são praticamente 3 Morumbis cheios. Que isso pro YouTube é uma conquista e tanto, né? Tanto que o cara ganha plaquinha. É uma coisa que eu gostaria muito de ter, mas você tirar o pé do chão é difícil. Hoje o mercado é muito disputado. Então você tem que ter um conteúdo que você entenda, pelo menos que seja o melhor que você possa dar, né? E as pessoas vão também reconhecer ou não que aquilo tem valor, né? Então é uma equação meio complexa, meio assim, né? De você imaginar que você faz um conteúdo legal, porque o conteúdo é meio que um filhinho, né? Você fica horas pensando no negócio, depois você formata o negócio, aí você tem todo um trabalho de expor a sua ideia, de gravar aquilo que você se propôs a gravar. E aí você fica naquela torcida, falando, pô, esse conteúdo que eu fiz foi muito top. Aí você vai ver, não dá nenhum seguidor. Nenhuma pessoa curte, nenhuma pessoa dá um like. Se bobear, dá um dislike, né? Porque os haters estão por aí. Então pra eles não interessa, né? Assim, o hater é aquele que ele passa jogando pedra. Ele não para em lugar nenhum, mas ele vem com um arsenal de pedras e vai jogando, né? E sai jogando nas pessoas.
e acerte em quem acertar. E de repente fala, poxa vida, fiz um negócio tão legal, né? Fiz um negócio tão bacana e ninguém me prestigiou. Mas é o mundo da internet hoje, né? E é uma equação também que eu não sei onde vai parar, porque você fica imaginando, você quer crescer aonde? Eu quero crescer no YouTube, então vamos pegar por mim, tá bom? Então eu quero crescer no YouTube, então já fiz conteúdos de várias formas, já testei conteúdos de várias formas, e aqui também no Instagram, né? Só que tem uma lógica esse negócio aqui, né? Não é um álbum de figurinhas. Se a pessoa entrar aqui imaginando que o Instagram, essas ferramentas são ferramentas para que você, sabe, fique batendo um bumbinho, que no final das contas né? Muita gente usa para mostrar o sanduíche, mostrar o cachorrinho, mostrar, enfim, a sua vida, e não tem nada de errado nisso. Só que se você quer crescer nessa ferramenta, usar ela profissionalmente, você tem que ter assim, uma engenharia por trás desse negócio, uma dedicação assim, complexa, persistente, fiel, programada, e aí você fica naquela, né? Pô, agora vai, né? Agora vai e não vai. Não é simples, repito. Então, muita gente, eu entendo que muitos descobriram o caminho de construir um trabalho pela internet e estão se dando muito bem. Não é pouco bem, é muito bem. Eu vejo que existem alguns grandes nomes que desvendaram os mistérios dessas ferramentas, saíram na frente, conquistaram audiência, conquistaram autoridade, conquistaram grana, e não é pouca, porque você tem uma legião, assim, é impressionante, uma legião de pessoas que querem isso. Eu vejo, por exemplo, ontem eu estava assistindo um lançamento, né, na verdade é um pré-lançamento de um cara, se você não conhece, recomendo que veja o trabalho dele, se você quer entrar nesse universo aqui. Ele é um papa dessa coisa toda, ele é o Érico Rocha. O Érico Rocha, eu não gostava desse cara, viu? Eu não entendia qual era o propósito dele, o que ele tinha a oferecer, que sempre me pareceu fantasioso, um negócio meio, sabe, meio maluco. Como é que 6 em 7? Aí você vai entrar na internet e vai fazer 6 em 7. O que é 6 em 7? Eu não entendia, eu achava ele, assim, um cara meio sem carisma. Eu achava que ele falava errado, e ele fala mesmo. Ele fala errado. Ele tem, assim, eu acho que ele não tem muita pegada, assim, sabe? Não é um cara como eu vejo em outros, um cara que tem uma pegada forte como apresentador. Não o vejo dessa forma, mas o vejo como um cara absolutamente competente e que entende profundamente aquilo que ele está oferecendo com muita consistência, o que é um sinal. Deixa eu melhorar o som, que eu não estou gostando aqui nos fones de ouvido. Que é um negócio, que é um sinal muito legal, e batendo no pedestal. Que as pessoas, quando entram para conhecer o trabalho dele, comprar o produto dele, elas vão em busca de uma alternativa de vida. Pô, é muito legal isso. Por que é legal isso? Porque você hoje, provavelmente, eu vou deixar essa live gravada, nem ia. Estava fazendo um teste aqui com o computador que está aqui atrás, vocês estão vendo num outro ambiente, e eu vejo pessoas e mais pessoas de saco cheio. Falando assim, porra, meu, eu não aguento mais, cara. Eu fico naquele loop maldito. O progresso passando, não tem o que fazer. E fica aquele loop incansável não, cansativo, né, de segunda a sexta, aguentando o chefe, não sei o que. Todo mundo sonha em ter mais liberdade financeira, geográfica, e, enfim, de poder fazer seus horários e tudo mais. Aí todo mundo olha para a internet e fala, puta, aqui talvez tenha um caminho. Só que aí a pessoa, na hora que vê o tamanho da encrenca, recua, porque precisa persistência. Se você não entrar com persistência, você não vai conseguir. Então o Érico Rocha mostra um processo muito interessante do 6 em 7, que eu nem falei o que é, estou aqui até fazendo propaganda do cara. Hoje ele vai ter uma palestra, onde foi uma, vai ter outra hoje, e ele, ontem na palestra dele, estava pontuando exatamente essa questão. Não sei se o som está alto, mas eu vou baixar um pouquinho mais. Pontuando a questão da necessidade que as pessoas têm
de encontrar um nicho, de querer falar para pessoas na internet, de desenvolver seu produto, a sua autoridade, de serem reconhecidas, porque todo mundo, no final das contas, o que eu acho que o ser humano tem é uma necessidade de reconhecimento, né? Isso começa com os nossos pais, né? Então, aquela, pai, olha, vem ver o que eu estou fazendo, vem ver, né? Aquela coisa de criança, e você passa a vida inteira esperando que essa audiência, né? Que quando você é criança, a tua audiência é teu pai e tua mãe, né? Depois são seus amiguinhos, e aí a coisa vai mudando, né? Se você for descoladinho, você vai tendo mais amiguinhos ainda, e aí vai. E aí, eu fico vendo como nós crescemos não sendo treinados a fazer isso aqui, por exemplo. Então tem muita gente que fala, pô, Marco, mas eu não consigo, cara. Putz. E olha, eu vou dizer para vocês, hein? Apesar de eu falar desse assunto, trabalhar com isso, eu vejo todo mundo querendo agora virar ensinar todo mundo a falar na internet, né? Eu venho com o meu método desconstruir esse negócio. No sentido melhor da palavra. Desconstruir não para destruir. Desconstruir a regra, desconstruir a coisa chata, desconstruir aquilo que... Esbarrei no pedestal de novo, desculpe. Aquela coisa que você não vai lembrar de fazer, sabe? É tanta informaçãozinha que na hora que você vai fazer você não lembra tudo. E aí sai do teu jeito, que na verdade é o que serve. Um ajuste aqui, outro ali, vai depender da tua experiência, de falar, putz, esse trabalho que eu fiz poderia ter ficado melhor se eu tivesse feito isso. Mas é um processo de aprendizado. Então não adianta eu falar para vocês que é diferente do Érico Rocha, por exemplo, onde ele te mostra uma sequência de etapas onde você vai, né, construindo audiência, vai construindo produto, vai construindo, sabe, lançamento do produto, você vai construindo preço, enfim, é uma escalada assim danada, né? Só que para você fazer aquilo que ele está se propondo, você tem que fazer isso aqui. Muita gente não gosta de aparecer e é compreensível. Repito, nós não fomos treinados a isso. É um terror você estar na escola e quando você chega nos anos que existiam na minha época, tinha chamada oral, e você estava meia boca, não bem preparado, e somava o teu despreparo com a tua timidez, porque você não... Né, o que eu vou ficar aparecendo para os outros tirarem sarro na minha cara? Né? Você já nem se gosta muito, né? Embora quando a gente é menor, a gente nem se preocupa muito com isso. Mas... Sabe, pô, se eu errar, aí vão me condenar, aí vão tirar um sarro, vão rir de mim. Isso, o negócio vem e vai sedimentando em você de uma forma que você não se livra. E isso te acompanha o resto da vida. Só que a vida vai te cobrar outros posicionamentos, né? Então você vai ter que resolver coisas, problemas, assumir posições, ser protagonista de muitas coisas. Você vai ter que apresentar seus trabalhos, passar na faculdade, encarar diretor. Quer crescer? Se comunique direito. Quem não tem essa habilidade certamente está para trás. E ontem o Érico falou um negócio que eu adorei. Assim, eu acho muito legal. Ele disse assim, que quando você... antigamente... Né, peraí, deixa eu remontar a pergunta. A questão, porque ele foi questionado por um cara sobre a construção de autoridade. E ele respondeu uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim que no passado, né, as pessoas, ou um profissional liberal, mais profissionais liberais talvez do que aquele CLT, ele para construir uma autoridade e crescer, ele teria, se profissional liberal, ele teria, para arrumar clientes, ele teria que ter títulos. E se CLT, ele teria que ter títulos para alcançar os maiores cargos. Então, quer dizer, um corre atrás de cliente e o outro corre atrás de uma posição melhor, que no final das contas converge para você ter um resultado melhor na sua vida. E aí ele começa a falar assim, pô, mas houve a época, né, então, vamos lá, dos nossos pais que não tinham, muitos não tiveram oportunidade de ter a faculdade, outros tiveram, né, depois da faculdade a pós-graduação, que foi o grande momento, depois da pós veio, sei lá, um mestrado, depois veio o doutorado, veio o MBA, não me lembro bem a ordem, né? E o Érico falou assim, hoje, se você sacode uma árvore, caem um monte de MBAs, não é? Para um lado e para o outro, para o CLT e para o liberal. E aí, ele falou uma coisa legal, ele falou assim, o que importa hoje não são mais os títulos. E, aliás, acho que, de fato, nunca foram, de fato, exatamente, ele faz a diferença para te distinguir, né?
Porque você por exemplo, na série Suits, né? Você via lá os caras que eram contratados no escritório eram de Harvard, né? E ninguém, além de Harvard, entrava naquele escritório. Depois, durante a série, eles desmontam isso. Então, na vida da gente, é meio que precisa de uma Harvard, né? Porque o cara sai da GV e, que sorte dele, praticamente empregado. Um cara de uma faculdade como eu, que não era de ponta como essa, uma segunda linha mesmo, né, de faculdade, porque é assim que assim, conseguia, mas carregava o piano. Aquele que saía numa faculdade melhor era tido como um cara diferenciado. Sim, estudou mais, ou teve mais oportunidades, ou sabe-se lá, né? Não dá para comparar a vida das pessoas, mas aí ele falou isso, ele falou, olha, o que as pessoas querem, que os títulos hoje, e os caras gastam um caminhão de grana, né? Sabe, fazer PhD, mestrado e blá blá blá, é muita grana. E hoje o mercado talvez não te pague, ou provavelmente não, certamente não te pagará um retorno tão rápido do grande investimento de anos, e não só de anos, de grana que você botou nesse caminhão para conquistar um título, enfim. Um orgulho para a família, mas o que no final das contas, o recado que ele deu foi que os títulos, ok, bacana, mas o que as pessoas hoje esperam de verdade chama-se resultado. Eu na minha vida corporativa, eu acho que eu fui certamente um dos carregadores de piano, né? E ainda bem, porque quando eu carreguei o piano, eu era obrigado a fazer apresentações de resultado para as pessoas, enfim, nos comitês, e eu ia lá falar. Isso me deu uma confiança muito grande, e eu enfrentei todos os públicos da vida corporativa, daquele gerente trainee ao diretor da região, né? Exceção ao presidente do banco, que eu nunca cheguei a ter essa oportunidade, mas para o presidente da seguradora, certamente. Então, eu vi na minha época um cara que ele tinha saído da USP, e que legal, olha, esse é um negócio que ficou na minha cabeça de um jeito tão forte. Esse cara alcançou um cargo muito importante numa empresa de crédito, né, de análise de crédito no Brasil. Ele conseguiu ser um cara legal lá dentro, né, um grandão. E aí eu lembro que ele era um trainee. E os trainees eram aqueles ursinhos que entravam na empresa e eles eram tratados até diferente pelo RH, os punha numa redoma. E aí eu ia falar com os gerentes, e falar com os gerentes, o gerente geral das agências, eram assim 20, 30 de uma vez nos comitês, e você representando o produto. Porra, cara, você não imagina, era paulada, você era espancado, pá, 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 dava na tua cara, assim, sem o mínimo pudor. Você era mais um produto, porque tinha capitalização, previdência, seguros, e os caras iam lá, e quem pontuava melhor era o bonitinho, e aí tinha aquelas mafiazinhas, né? Puta, olha, aquilo era um inferno, né? Não servia pra mim. E eu ia lá levar porrada, porque o meu produto era um produto caro, falava de previdência, na época era, caríssimo. Naquela época começou a ter um incentivo fiscal, eu tinha que explicar aquilo para as pessoas, e gerente do banco espancando na reunião, pá, pá, pá. Eu falei, puta merda, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, porque eu explico tudo como tem que ser, e os caras nunca tá bom. Aí eu cheguei nesse cara, ele, ursinho pra caramba, um boca mole, ele, você acha que eu tô com raiva dele? Não tenho raiva dele, não, mas é um boca mole mesmo, idiota. Aí o cara, eu sentei na mesa dele, né? Ele tinha um canto na área de marketing de produtos, eu sentei na mesa dele, falei, cara, deixa eu te contar a real. Olha, sabe o que se passa lá fora? Vou te contar, presta atenção. E fui falando, acontece isso, ponto aqui, reclamam isso, pedem aquilo. É claro que produto é produto, depois a gente entende que mudar um produto tem uma série de aprovações que passa pela SUSEP, mas tem coisas que são decisões comerciais, que não precisa passar na SUSEP. Bom, para resumir, gente, o cara ficava assim, ele pegava a gravata, ele ficava assim, eu falando, ele ficava assim, a gravata. Eu falava, e aí, vamos lá? Que tal? Vamos dar um pulinho lá comigo? Vai ouvir pelo menos, cara. Eu te pergunto,
ele ia. Nunca. Por quê? Porque ele estava confortável. Ele sabia que ele ia conseguir chegar onde ele queria ali, sem muito esforço, na verdade. Ele ia lá, levando, sabe? Almocinho aqui, cafezinho ali. E a vida corporativa é isso. É só isso? Claro que não. Tá bom? Então, se eu tenho as minhas frustrações e os meus amargores com a vida corporativa, tem muita gente que é muito feliz. E que bom, né? Porque tem pessoas que se encontram nas suas atividades e tem outras que não. E aquilo realmente nunca serviu aos meus propósitos e eu sofria com aquilo. Mas, voltando à questão de hoje você precisar se comunicar, enfim, fazer uma live, conversar com as pessoas, é importante se fazer. O mínimo que seja. Então, desconstruir, que eu digo, não é revolucionar, sabe, aquela coisa xiita. Não. É dizer o seguinte para você: existem coisas que... Presta atenção nisto, neste detalhezinho. Quando você faz isto, alguma coisa se abre, você vai... é meio que como se o seu cérebro dissesse: opa, gostei dessa ideia, vou anotar para você, Marco. Ele vai lá e registra. Quando você vai para a segunda tentativa, terceira, milésima, você tem um acúmulo de anotações que não estão... Anotações no sentido... estão interiorizadas mais do que escritas. Você fala: pô, que legal, hein? Eu consegui agora fazer o meu melhor momento aqui. Eu gostei, eu acho que eu achei um caminho. Essa é a sensação que dá. Eu achei um lance aqui para mim. E aí você começa a ouvir feedback das pessoas. Virão aqueles que dirão para você: olha, tava bom, não tava bom, mas é aquilo que eu digo, você não vai agradar todo mundo também, né? É uma verdade. Então o que você tem que fazer? Você tem que ouvir, saber ouvir, fazer uma checagem para dizer assim: pô, tem a ver? Tem a ver isso? Seja humilde, né? Vamos ser humildes. Importante. Né? Porque tem gente que constrói um negócio, recebe algumas palmas e continua achando que vai receber palmas pro resto da vida com aquele mesmo modelo. Ele leva aquilo pro resto da vida dele inteiro. Só que tudo está mudando, tudo está girando. Né? O que eu estou fazendo aqui hoje, daqui a pouco talvez não sirva mais. Eu vou ter que achar um outro caminho. Eu vou ter que experimentar outros caminhos. Então a gente não pode ficar achando que esse modelo consolida uma oratória legal, um posicionamento, sabe, diante de um público, seja aqui ou seja presencial. Então você acaba encontrando algumas situações e é legal você testar todas, então, que você encare um público, uma reunião no trabalho, que você, na hora de falar na sua defesa dos seus pontos que você está ali na reunião, levante, se for necessário, né, e se posicione. As pessoas vão falar: opa, o cara está seguro mesmo. Então, para mim, o desconstruir é isso. Eu detesto, viu? Eu detesto. E olha, já vi muitos cursos, já vi muita gente falando sobre isso, e fica assim: olha, escolha o seu melhor ângulo. Não deixe as mãos assim, ou você, quando falar, palmas as mãos para cima ou para cá, os gestos não podem ser não sei o que, não sei o que. Quando você for andar no palco, você não sei, cuidado ali, sabe? Se você for de cabeça muito baixa, não sei o que, não sei o que. Olha, tem algumas coisas que são verdades mesmo, né? Você não vai entrar num palco cabisbaixo. Começou errado, né? Você tem que entrar seguro, né? Olhando, aquilo vai te apavorar, viu? Vou te dizer. Falar para muitas pessoas ou fazer shows como eu fiz, quando você olha, você fala: meu Deus, tem gente pra caramba aqui. E agora? A vontade é dar no pé. Sim, e para mim tem uma coisa que para mim é muito, muito, muito real. Eu tenho quando eu faço shows, agora não, né? Porque a pandemia destruiu tudo na questão do entretenimento. E eu lembro nos últimos shows que eu fiz nos teatros, na hora de entrar, um teatro é muito diferente de um bar, por melhor que seja esse bar. Por quê? Porque quem está ali, ele vai para te olhar,
Ele vai prestar atenção absolutamente em tudo que você estiver dizendo para ele ali, ou cantando, ou falando. Quando ele está num bar, a atenção dele está dispersa, ele está interagindo. Se você errar, muita gente não vai notar. A batatinha está mais importante. O chopinho gelado, nossa, ele é o protagonista da noite. Só que num teatro ou numa reunião, você é o foco. E aí? Pô, eu confesso a vocês, chega uma hora, tinha momentos assim, eu falava, 5 minutos, Marco. Vai, se prepara aí, cara. Fica aí já na coxinha que você já vai entrar. Aí tocava o primeiro sinal. Pém. Falei, meu, no segundo. Tem segundo. Eu falei, agora vai o terceiro sinal, porque no primeiro avisam, no segundo luz, que eles começam, né, baixar a luz, e no terceiro apagou a luz e aí você vai entrar. Ai. Dava uma vontade de falar, meu, o que eu faço agora? Onde eu fui me meter? Pra quê? Eu podia estar em casa, tranquilo. Mas não, né? A adrenalina é muito maior. Você fala, não, eu vou fazer, meu. Eu vou fazer e vai ficar bom. Essa é a ideia que você tem até os 5 minutos antes. Depois, na hora que entra nos 5 minutos, meu, o bicho pega. E aí não tem como fazer, né? Você vai sair correndo? Sabe? Vai correr do altar? Tem gente que corre, né? Mas ali não. Ali as pessoas pagaram para te ver, elas querem entretenimento, elas esperam de você o seu melhor. E aí que tá o meu melhor, cara. Você esquece disso. Por quê? Porque muitas vezes você idealizou um cenário do que ia acontecer ali, você fica imaginando, né? Na tua cabeça. Muitas das vezes você constrói mais acertos do que erros. Você entra, né? Você fecha os olhos, a luz, a música, ou você vai fazer uma palestra, aí você fecha os olhos e vai, né? Aí você vai se imaginar poderoso ali, né? Mas, né, tem um negocinho que não é bem assim, não. Chega uma hora que tem as nossas tentações e nossas fraquezas falam assim, oh, meu, cara, você vai se expor, meu? Como assim? Você vai arriscar, cara? Olha isso, meu. E se você fizer feio, cara? Vão rir de você, hein? Você não vai poder errar nenhuma nota. Mas no barzinho eu posso. Não, você não pode errar também, mas aqui as pessoas não percebem se você errar. Aqui não, cara. Aqui é foco absoluto em você. E tem gente que vai pra ver se você vai errar. Você acredita nisso? Eu vou te falar. Na noite, quando você toca, principalmente quem é mais músico, nem tanto, eu não sinto muito isso nos cantores, mas quando você, por exemplo, canta uma música e ela tem um tom muito alto para você cantar, a música, a pessoa que conhece o negócio, ela ou tá meio que tem uma concorrência inconsciente com você, ela fica ali esperando só para ver o que você vai fazer na hora daquela nota alta. Será que ele chega na nota? O cara fica lá, ó. O cara da guitarra fica esperando ver se o solo tá igual, se o cara tocou no mesmo tom, se o som de efeito que ele pôs na guitarra tá bacana, se ele terá a destreza de reproduzir nota a nota. E é claro que ele polidamente vai dizer assim, não, tá ótimo. Mas por dentro ele vai falar, não tá uma merda. Não ficou bom, eu sou melhor. Tudo bem, é competição, vale. Tá no jogo, a vida é competição. Não tem outro caminho. Você entra desde que você nasce, você está disputando, né? Se você tem um irmão, você vai disputar a atenção. Se você, enfim, no seu trabalho você está disputando também seu lugar ao sol, quer dizer, né? Até casamentos tem disputa, que eu acho péssimo isso, mas moto. Mas se é parte do jogo e o casal se entende e se conhece nessa linguagem, zero problema. Se for somar, tá ótimo. Então, quando a gente fala em desconstruir comunicação, eu falo nesse aspecto. É péssimo você ver pessoas que falam assim, nossa, o cara é bom, né? E eu falo, viu? De verdade. Se eu vejo, eu falo, pô, ele pode não falar muito bem, ele pode cometer erros de português, ele pode, que é normal, né? A gente vê hoje os grandes jornalistas errando no português, assim, rasgado. Mas eu falo, o cara é bom, ele tem alguma coisa. Isso que é o legal, isso que cria conexão, isso que olha para
você vai olhar pra mim e vai dizer assim, olha, achei, Marco, você é um chato do caramba, nunca mais vou te ver, ou falar, eu gostei. Gostei do teu jeito, eu vou te ouvir mais. Entra mais vezes que eu vou ver se o que eu tô pensando funciona mesmo, se você é isso mesmo. Então está sendo analisado, né? Então a internet é isso. Por isso que eu digo que hoje é a live do fim do mundo, né? As pessoas entram aqui, eu tô vendo. Entram e saem. Por quê? Porque não interessa. As pessoas só ficam, né, onde elas têm interesse. E olhe lá. Há uma frase que eu gostei muito e eu adotei para mim, que pode parecer meio cruel e meio mal educada, mas eu não tenho problema de falar. A audiência, sendo seu amigo, não sendo seu amigo, não interessa. A audiência, ela é interesseira. Anota. A minha audiência é interesseira. Ah, Marco, assim você está falando mal das pessoas? Não. Você está me chamando de interesseiro? Não. Estou dizendo que o seu interesse é só absorver aquilo que talvez eu fale em uma ou duas frases e você vai embora. Entendeu? Você já viu aquela pessoa, inclusive amigos, né? Que você convida à sua casa, prepara um super jantar, né? E aí tem gente que se alimenta e começa a ficar inquieta para ir embora. Ah, não é? Agora, tem aquele que fica para tomar um drink de saideira, que se não tiver o drink de saideira, ele vai ficar um pouco mais porque ele gosta de estar ali com você, né? Ele vai continuar conversando, vai continuar se divertindo. Agora tem gente que não. E esse é um amigo. O cara vai inventar, não, meu, puta, cara, olha, eu deixei o cachorrinho lá pra fora, vai chover. Ele vai inventar alguma coisa e vai dar no pé. Porque ele foi atendido numa necessidade específica. Assim, tá bom, duas, vai. O de convívio, né, de relacionamento, de conexão com as pessoas ali naquele momento, de se alimentar, talvez por último momento, e... Bom, beleza já, né? Posso ir? Já vi muito disso. Deixei de ser amigo? Claro que não. Mas assim, é isso que mais falei, pô, mas também, né? Ah, poderia ter sido melhor. Aqui é a mesma coisa. Então, outra coisa que você vai observar nas redes, por exemplo, por mais que o Érico ou qualquer outro grande mentor hoje passe para você dizendo, olha, cara, faça, sabe, você tem uma escada, uma construção para levar o seu projeto, que realmente é um projeto árduo, você conseguiu o resultado, vá em frente, meu, não desista. E aí você, naquele afã de querer a sua audiência, sabe o que você faz? Eu faço, aliás fiz, não faço mais. Pessoal, olha, e assim, você tem lá, sei lá, 1.500 amigos. Não, né? Você não tem 1.500 amigos na internet. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui com o meu podcast, eu tô no Eu Marco Lobo aqui, no YouTube, no podcast como Eu Marco Lobo Cast. Pô, entra lá, meu, ouve lá, de graça. Eu tô escolhendo conteúdos legais pra você. Vai lá, meu, vai lá. Dá uma prestigiada no amigo aqui. É a pior frase. É uma chamada para ação das piores. Dá uma força pro seu amigo. Não faça isso. Sabe por quê? Porque você vai ficar com raiva. Não vão entrar. Tá bom. Alguns poucos irão. Aí você vai falar, mas eu tenho tantos, né? Se você... Não, tá bom, não tenho 1.500, mas eu tenho, sei lá, 50, 60. Pô, 60 é um bom número. Se eu conseguir uns 50% disso, 30, legal. Aí você faz não vão. Meia dúzia, ok. O cara vai lá e outra, também não interage com você, porque ele só foi legal, ele atendeu um pedido seu. Ele não está interessado se eu vou falar de câmera, se eu vou falar de microfone, se eu vou falar de construção digital, ele não está interessado. Ele é só seu amigo por outros interesses, ele gosta de você, talvez porque o meu trabalho cantando seja mais legal do que esse, ou nenhuma das duas coisas. Talvez ele goste de mim, né? Essas pessoas gostem de você por gostar de você. E tá tudo certo. Agora não faça isso, viu? Não entra nessa, viu? Meu amigo me dá uma força. Meu amigo não vai te dar uma força. O seu amigo não vai te dar uma força. A maioria deles não darão uma força para você. Dói, né? É ruim falar isso, né? Todo mundo espera aqui numa live, espera uma coisa, às vezes, super bem-humorada, super, cara, alto astral. Não, eu sou. Eu acho até que eu não sou azedo, não. Eu tenho os meus momentos, mas, sabe? Vamos ser realistas, vamos encarar. Entendeu? Sem rodeios, vamos falar de verdade, como é que é a realidade na internet. Então,
É a vida, é o ser humano. Portanto, você tem que ter, para fechar aqui, um conteúdo muito legal. E esquecer os amigos, sabe? Construa, siga os passos, mas deixa os amigos para lá. Deixa. Se eles quiserem, eles virão. E se vierem, eles vão, alguns talvez venham e não fiquem, outros fiquem, outros indicam, outros vão te pedir ajuda, outros vão querer repetir o teu modelo. Você está virando um influencer até, por que não? Mas aí tem que ser espontâneo. Eu como ouvi uma vez uma frase que eu acho que resume e sela, e terminamos aqui, que fala assim: beijo na boca forçado não dá certo. É isso, pessoal. Então, você que me assistiu, tá vendo? Esse é um outro erro. Agora foi um lapso meu. Não é, pessoal, eu tô falando com você. Então, o pessoal que eu imagino não está todo aqui. Você vê como nós somos, inclusive eu, às vezes me traio nas palavras, mas não, é você. Então, se você estiver me assistindo, gravado, valeu. Muito obrigado, fique por aqui. Se gostou do conteúdo, você sabe o que fazer. Eu não vou te pedir nada. Então, próximo e fique bem. É isso que eu espero para você. Tchau.